Tema de hoje, a história de Samuel, Ana e Eli. Nós estamos nesse período histórico, naquele período que chama os períodos dos juízes. Por que os períodos? Porque eles são momentos em que tiveram líderes em Israel para que ajustasse e ligasse um pouco essa nação. Tendo em mente o que nós já ensinamos e vimos sobre isso, a nação está vivendo um momento bom e conturbado. Bom quando saíram do Egito, passaram pelo deserto, tiveram as orientações de Moisés, foi dado Deuteronômio para eles, a lei, e eles entraram para a terra, começaram a ter o seu terreno, plantar, colher, viver em sociedade, repartir uns com os outros, ajudar uns aos outros. Por um período não havia pobre na nação, porque haviam leis que protegiam os pobres e os necessitados, como nós vimos inclusive no domingo passado, inclusive fundo social que era realimentado por toda a nação a cada 3 anos. Havia algo de bom e gostoso naquela nação, do jeito que eles viveram, praticando a lei do Senhor. Interessante, uma nação sem governo, não havia presidente, não havia rei, não havia ministro, não havia nada disso. Não havia exército, porque quando tivesse alguma guerra, alguma coisa, juntavam todos os homens e vão guerrear junto, depois cada um volta para sua casa. Por isso não havia impostos, não havia nada disso, uma nação que conviveu, houve mutualidade, porque todos criam a mesma coisa, criam no Senhor, Yahweh, e seguiam a sua lei, as suas direções. Mas o livro dos Juízes nos conta, tentando resumir 300 anos em pouco tempo, rapidamente se muda a história e fala assim, mas a próxima geração não foi ensinada. Depois de algum tempo, o ministério dos levitas parou, a nação não conhecia mais a lei, a próxima geração já não conhecia mais a lei do Senhor, e por causa de tudo isso, começou a ruir esse encanto todo, vivendo cada um para si. E aí, de tempo em tempo, surgia um guerreiro, surgia alguém que ia e libertava o povo da opressão dos povos vizinhos e acabava governando, de uma certa forma, uma região, ou às vezes a nação toda, por um período. Diversos domínios regionais tiveram, conflitos regionais, como aqueles dos efraimitas contra os gileaditas ali de Jefté, isso tudo dentro de Israel, não é? Quando os efraimitas falam, quem te constituiu, Jefté, aí, um rei, um líder sobre nós nos aceitamos, porque os efraimitas ainda estavam falando, não, nós temos que ver na lei, daquela maneira, sem líder sobre nós. Mas ao mesmo tempo, Jefté falou, tá bom, mas teve guerra aqui, estavam massacrando nossos irmãos e vocês não vieram ajudar. Então eu ajudei, agora é certo eu governar esse povo para que eles andem certo. Conflitos, aí começaram a guerrear entre si, problemas sérios aconteciam ali. Outros líderes surgiram, Ibsã, Elon, Abdon, tantos líderes surgiram regionais para tentar governar essas terras. Daí também surgiram muitas lendas. Lenda não é negativa, a gente costuma ouvir a palavra lenda como assim, isso é lenda, ou seja, é mentira. Não, não é isso não. Lenda significa o seguinte, é uma história contada que nos revela uma virtude. Não importa como ela é contada, se ela é exagerada ou não, mas ela revela uma virtude de alguém, é a virtude que quer ser passada naquela história. Então você vai ler o livro do Juiz, você vai ver muitas lendas ali nesse sentido, que é para mostrar as virtudes necessárias para levar aquele povo adiante. Até que chega um tempo, muito parecido com uma época da Idade Média. A Idade Média que nós conhecemos, aconteceu por quê? Nós tínhamos um império no mundo, que é o Império Romano, e o Império Romano ruiu, com muitas invasões dos povos assim chamados bárbaros, que eram os bárbaros, aqueles que não eram romanos, não é? Então, francos, germanos, godos, ostrogodos, visigodos e tantos outros que vieram invadindo o Império Romano e foi caindo aquela hegemonia mundial que havia com o Império Romano. E aí nós entramos na chamada Idade Média, porque, de uma certa forma, com a desestruturação do Império Romano, não havia nenhum governo forte no mundo inteiro. Então surgiram os chamados feudos. Alguém que tinha um pouco mais de grana, podia ter um exército ali, com aquele exército ele dominava uma região, e aí protegia aquelas pessoas, mas por sua vez eles pagavam impostos para eles. Ou seja, a Idade Média voltou a esse período antigo aqui, que nós já estudamos.
Por isso que é chamada Idade das Trevas e tudo mais. Só que durante a Idade Média, uma organização havia no mundo todo da época. Uma instituição estava organizada o suficiente que nela não tinha ruído nada, ao contrário, ela cresceu no meio disso tudo. Era a igreja. A igreja, com a sua sede no Vaticano, ela tinha sim os seus tentáculos em todos esses lugares. Era a única coisa organizada que tinha, por isso a igreja passou a governar boa parte dos reis daquela época, e foi assim que foi um período que nós conhecemos chamado Idade Média, que vai mais ou menos talvez de 500 depois de Cristo até, vamos colocar até 1500, vamos colocar esses 1000 anos assim, de uma forma um pouco exagerada. Alguns colocariam menos tempo do que isso. Mas, nesse período era muito parecido. Por quê? Porque dentro de Israel tudo se desorganizou. A única coisa organizada que havia era a religião, os sacerdotes, tudo mais, isso estava organizado. Então o sacerdote passou a ter uma palavra mais forte do que todos. E todos iam consultar o sacerdote para as direções da sua vida. O sacerdote acabou se tornando um juiz entre eles. Um dos sacerdotes que estava tinha filhos muito corruptos, era um tal de Eli. E debaixo do sacerdócio dele, o substituto dele no futuro é que foi Samuel. Ainda falando desse período histórico, em Juízes, no capítulo 17, tanto o versículo 6, quanto o 18:1, 19:1, 21, 25, dizia assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que dava na cabeça, e a nação estava desorientada e sem uma direção e um pouco desgovernada. E é nesse momento que nós entramos para a história de Samuel. Samuel nasce nesse tempo. E o nascimento dele já vem de uma maneira interessante. É um dos poucos na Bíblia que narra a história da pessoa desde o nascimento. Nós temos poucos. Nós temos Sansão, nós temos Jeremias, que cita que foi desde o ventre da mãe separado. Nós temos a história de Jesus, que é desde o nascimento. Nós temos a história de Samuel. Talvez mais um outro aí. Mas são poucos que a Bíblia narra assim desde o nascimento. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Só uma pausa, interessante. Existem histórias que você precisa, aproveitando que é Dia das Mães, e ouvir a sua mãe. Histórias que ela sabe acerca da sua vida. As histórias que os nossos pais contam da nossa primeira infância são muito importantes para nós. Muitos de nós fomos também frutos de oração. Muitos de nós têm muito da história dos nossos pais na nossa geração, de como fomos gerados, de como viemos, como acontecemos no mundo. Então, muitos de nós passou no seu momento de infância, quando bebê, momento que poderia ter morrido. E é importante você ouvir as histórias da sua mãe, para você começar a notar o quão especial você é para Deus. É muito importante isso. E é o que a gente vai ver agora na história de Samuel. Acompanha comigo a leitura, 1 Samuel 1, do versículo 1 ao 17. Eu pulo alguns versículos apenas para abreviar o texto. Leia comigo nas telas. 1 Samuel 1, de 1 a 17, eu leio pela NVI, diz assim: havia certo homem em Ramataim, ele era zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana. Esse é o pai de Samuel. No versículo 3 continua dizendo: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Pulando ao versículo 9, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana, que era a esposa dele, se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Uma pausa aqui. Ana era estéril. E na cultura daquele tempo, uma mulher estéril era uma mulher inválida. A glória da mulher eram os seus filhos. Uma mulher não ter filhos era vergonha. Você pode reclamar disso, falar que é machismo, você pode falar o que for, mas é fato, não é uma coisa dos judeus, era uma coisa mundial. Todo mundo daquela época pensava dessa maneira.
inclusive as mulheres. Era uma questão da mulher, o grande orgulho da mulher era ter filho. Se ela não podia ter filho, ela se sentia assim, um zero à esquerda. Pior ainda, porque naquele tempo se praticava a poligamia. E ela via as outras mulheres do seu marido tendo filhos, e ela não. Então, isso gerava na mulher uma depreciação muito grande. E Ana estava amargurada. Eles foram ali para um momento de sacrifício e comunhão diante de Deus. E é com essa alma amargurada, continua aqui o texto, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ou seja, esse filho, o Senhor vai ser para o seu serviço, para o Senhor. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote na época, observava a sua boca. Pausa. Eli era um péssimo sacerdote. Um homem que se acostumou no ministério, um homem que era uma vergonha, um homem cujo profetas chegaram diante dele, assim, quase que esfregando o dedo no nariz dele, falando o seguinte: olha, o teu pai, no sentido do antepassado dele, não pai direto, né? Um avô de quinta geração ou mais que Arão, ele era da linhagem de Arão. Ele é da mesma família de Moisés, esse cara. Ela falou: você não vale um fio de cabelo dos seus antepassados. Você não tem a honra que eles têm. Você não é o cara dedicado a Deus que eles foram. Isso é uma vergonha. Mas ele era o cara. Estava no cargo, não é? Ele era o sumo sacerdote por direito, não por merecer. E esse homem começa a ver a mulher ali orando. Imagina, a mulher está tão angustiada que ela orava e ela não soltava som, e ela abria a boca, ela chorava ao mesmo tempo. O homem olhou e falou: ela está bêbada. A insensibilidade do cara de não perceber que aquela mulher, na verdade, estava orando. Vamos seguir o texto. O 12 diz: enquanto ela orava, continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca, e continua o texto 13. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ainda levou um sermão, tadinha. Que dó que dá dessa Ana. Gente, assim, entenda bem. Eli representava para aquela nação, como, por exemplo, nós temos hoje, vamos colocar um líder religioso desse impacto, como o Papa tem dentro das nações cristãs. Imagina, você vê o Papa ali do seu lado, você tem assim uma impressão muito forte, principalmente se você for católico, não é? Imagina, você está orando e vem o Papa para você te dar uma bronca na frente de todo mundo. Meu Deus, que vergonha que essa mulher passou nesse momento, fazendo a coisa certa, sendo taxada de estar fazendo algo errado. Diz então o texto: e ele lhe disse: até quando continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. É claro que o cara se tocou. Ele respondeu: vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que coisa, o cara era tudo isso de ruim, mas está num cargo onde é aceito pelo povo como líder religioso, a palavra dele tem poder. Ele fala isso para a menina e a resposta vem. Que Deus lhe conceda o que você pediu. Versículo 18, ela lhe disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido.
Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Samuel, a palavra Samuel, ela assemelha-se à palavra hebraica, o Senhor ouviu. Esse foi o nome que ela deu para o seu filho. Samuel foi pedido a Deus em oração por sua mãe. E é aqui que entra a história de Ana. Ana não podia ter filho. Era quase uma coisa assim, esse é a sua sina, essa é a sua vida. E ela resolveu ir na contramão. Tudo dizia o contrário. Ela falou: não importa, eu vou orar. Ela acreditou de que Deus poderia fazer algo através da oração. Mas eu fico pensando aqui o impacto dessa mãe, Ana, sobre a vida do menino Samuel. Eu fico pensando esse menino novo ainda. Quando Ana, o que acontece? Ana tem um filho, ela o consagra ao Senhor, ela cuida do menino, e quando o menino já é mais grandinho, alguns colocam que ele era muito pequeno ainda, de 3, 5 anos de idade. Outros acham que ela entregou só quando ele tinha 12 anos de idade. Ela o entregou para ele ser um servo de Eli, para ele servir Eli, mas servir na casa do Senhor, servir ali diante do tabernáculo, que eles ainda tinham naquele tempo, fazer todos os serviços ali, um coroinha, não é? Esse era o que o menino iria ser ali. Então, eu fico pensando quando essa mãe foi levá-lo para Eli, olha o que ela diz acerca de Samuel. Em 1 Samuel 1, 27, diz assim, ela fala assim para o sacerdote: este era o menino que eu pedia. Naquele dia que eu estava orando, que o Senhor achou, era este menino que eu pedia. E o Senhor concedeu-me o pedido. Imagina isso na mente do menino. Eu sou uma resposta da oração da minha mãe. Eu sou um milagre. Deus responde orações porque eu existo. O fato de que eu existo prova de que Deus responde orações. O menino cresceu sabendo que Deus responde orações. O menino cresceu sabendo que a gente pode falar com Deus e Deus responder para a gente. E o menino cresceu assim e se tornou um dos maiores líderes que você tem na Bíblia Sagrada, esse tal de Samuel. E esse menino foi tudo isso por causa da mãe dele. Foi essa mulher que causou esse impacto na vida desse menino. E aí é que eu coloco para a gente, aqui não só mãe, mas pai, e até você que nem filho tem ainda, porque você já tem que começar a pensar nessas questões, o que nós estamos gerando na vida dos nossos filhos e até netos? O que eu estou construindo na vida deles? Essa mulher falava, esse menino é resposta de oração, ele ouvia isso dentro de casa. Ela contava para as amigas, eu orei, Deus respondeu, e está aqui, ele é uma resposta de oração. O que você fala dentro da tua casa? Esse texto aqui, ele é fundamental para a gente compreender essa sequência da vida de Samuel. Mais tarde, quando Samuel ainda era um menino, ele estava um dia indo dormir e ele escutou alguém chamando ele. Ele foi até o Eli perguntar: Eli, você me chamou? Ele falou: não, não te chamei, volta a dormir. Outra vez aconteceu, ele falou: Eli, eu ouvi de novo você me chamar, eu ouvi meu nome, alguém estava chamando Samuel. O Eli falou: não, mas faz o seguinte, se te chamar de novo, é Deus falando com você. Fala para ele que ele pode falar que você está ouvindo. 1 Samuel 3,10 diz assim: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. É daí que vem o programa Fala que eu te escuto. Ele sabia que Deus, o Deus que falava com ele naquele momento, era o mesmo Deus que o havia dado à sua mãe. O Deus que era o autor do milagre que deu origem à vida dele, estava falando com ele nesse momento. Então, o que Samuel está dizendo? Deus, minha mãe conhecia o Senhor, ela falava com o Senhor, eu também quero te conhecer como minha mãe conhecia.
Então, pode falar, Senhor, eu estou ouvindo. Estou aqui. Eu pergunto novamente, o que nós estamos construindo na vida dos nossos filhos com as nossas atitudes dentro de casa? Meu querido, se você já se envolveu com igreja, por exemplo, vamos cá entre nós, o que é igreja? Igreja é gente. Se é gente, significa o quê? Problema. Você que vem só no culto, só frequenta o culto, cara, isso aqui é uma maravilha. Agora, quando você trabalha no meio da igreja, você vai ver o quanto de problema que isso dá, porque é gente. Isso é normal porque é gente, não é porque igreja não presta. A igreja é uma coisa muito boa, mas como a gente lida com opiniões diferentes, com coisas diferentes, com coisas diferentes. E você que trabalhou na igreja ou se envolveu com a igreja, cuidado se você não ficou falando mal de igreja dentro da tua casa. Aí teus filhos vão crescer pensando que igreja é um negócio ruim, igreja é um negócio chato. Nesse sentido, palmas e aplausos para o meu pai, seu Mané Rocha e Dona Irene. Porque eram diáconos de igreja, fundador de igreja, foram zelador de igreja, deve ter passado cada perrengue com a igreja, mas eu nunca ouvi isso. Ao contrário, todo domingo estamos lá, igreja é uma coisa boa, nossa vida é para isso. Terminava o culto no domingo, meu pai abraçava os filhos e falava, cumprimos o que nós existimos para servir o Senhor. Meu pai foi um homem que impregnou isso na cabeça da gente e na vida da gente. Então, o que você fala dentro da tua casa? Então, nós precisamos aquecer o coração dos nossos filhos. Por exemplo, eu sou pastor dessa igreja, mas eu e a Magda, nós temos um pacto entre nós. Nós não falamos problema de igreja na frente dos nossos filhos. Nós não falamos. A gente não fala nem em casa, muito entre a gente até evita. A gente evita. O problema de igreja, a gente separa um momento certo para a gente falar, agora vamos tratar de problema? Vamos. Mas em casa tem que ser gostoso. A casa a gente tem que ser legal. A gente tem que colocar nos nossos filhos assim, é muito gostoso o que a gente faz. É gostoso servir a Deus. Queridos, o que você fala dentro da tua casa com relação à sua família? Por isso que muitos filhos não gostam dos avós. Por que alguns filhos não gostam dos avós? Porque o pai e a mãe falam mal dos avós. Aí os filhos não gostam. Algum de vocês, por exemplo, fala mal de professor. O filho chega em casa e diz, minha professora é muito chata. E você, é mesmo, né, filho? Professor, é chato é um negócio, né? Ih, não liga não. Pronto, seu filho está perdendo o respeito por aquela instituição importante da vida dele, chamada escola. Você tem que olhar o outro lado. E aprender a valorizar essas instituições diante do seu filho. Então, nossos filhos, queridos, eles são a nossa semente, eles são a continuação da nossa história. Eu fico pensando naqueles que vão nos suceder. Nós terminamos a nossa reunião aqui na quinta-feira com os voluntários da nossa comunidade. Isso aqui estava cheio, mas cheio de gente. Uma coisa muito linda de ver e muito gostosa. E tinha muitos adolescentes. Por quê? Porque nós temos um ministério com adolescentes na nossa comunidade e eles vieram para a reunião. E eles vieram para a reunião, eu cheguei até eles e até falei assim, abracei muitos deles, né? Falei, puxa, eu sei que é uma reunião muito de adulto, né? Muito chata, a gente tratando só de coisas de organização da igreja. Ao contrário, eu recebi uma coisa totalmente inversa disso. Eles que falaram, Anésio, a gente não tinha ideia do que é administrar tudo isso aqui, como isso é importante. Uma delas até me falou o seguinte, falou assim, olha, eu estou orgulhosa de saber que a igreja onde eu frequento é tão correta, assim como você está mostrando que a gente é nesse lugar das coisas que a gente faz aqui. Aí eu peguei cada um deles e falei, gente, não é daqui a muitos anos que vocês é que vão dar continuidade nisso aqui. Imagina, a Carisma passa um pouquinho de 20 anos agora, 21 a 22 anos. Eu falei, daqui a mais 20 anos, eu estou com 70. São vocês aí que vão cuidar dessa igreja. São vocês que vão levar essa obra adiante. Eu só quero que vocês levem com o mesmo esforço e integridade que nós estamos entregando para vocês. Eu vi os olhinhos deles brilhando. Que eles são os nossos líderes no futuro. São os nossos filhos que vão levar adiante. Agora, eu e você, nós precisamos fazer dos nossos filhos homens e mulheres que ouçam a Deus. Ana gerou isso no coração e na mente do Samuel. Nós precisamos gerar nos nossos filhos homens e mulheres corretos. Como que se forma filho de bom caráter? Como que se forma filho que não vai ceder à corrupção tão endêmica nesse país? Como que se forma filho assim? Sendo exemplo. Exemplo quando você dirige. Exemplo quando você evita dar jeitinho nas coisas, inclusive para favorecer seus filhos. Quando você é correto.
Eu estou pensando, queridos, que nós precisamos de uma nova geração de cristãos, gente que ama a Deus, ama o próximo, mas que ao mesmo tempo vai viver essa vida cristã, não preso dentro de quatro paredes. Vão ser cientista, médico, técnico, artista, professor, escritor, filósofo, artesão, vai ter essa consciência que tem esse sofrimento humano, mas vai aprender a doar a sua vida para ajudar a minimizar esse sofrimento. Gente que vai viver mais para os outros do que para si mesmo, gente que vai pôr na prática a lei de Deus, amar a Deus e amar o próximo. Como é que a gente gera isso nos nossos filhos? Praticando isso dentro de casa. É isso que a gente gera. Nós precisamos fazer a nossa parte para que surja essa geração a partir de nós. A matéria-prima já está aí, são nossos filhos e filhas. Vamos trabalhar neles, amém? De que modo? Igual Ana fez. Vamos seguir o exemplo dessa mãe, Ana. Esse é o padrão para nós. E aqui entra a história do Eli. O sacerdote Eli já era um homem insensível a Deus. Ana era sensível a Deus, orou e Deus respondeu. Samuel, pré-adolescente ainda, já estava ouvindo a Deus. E Eli, sacerdote, senhor, idoso, insensível a Deus. Quando ele chega na conclusão de que uma mulher que estava orando, a mulher estava embriagada, ele chegou nessa conclusão, mostra a insensibilidade que tinha esse homem. E ele cometeu alguns erros gravíssimos. Um deles, deixou a lâmpada se apagar no templo do Senhor. Essa é uma expressão bíblica. Havia algo desde os tempos de Moisés chamado candelabro. E o candelabro, aquele de 7 hastes, ele simboliza o Espírito Santo. E ele ficava dentro do tabernáculo para iluminar todo o tabernáculo. E ele é alimentado com azeite, e todos os dias não poderia faltar, porque ele não poderia apagar aquilo. Imagine, talvez, nós estamos, igual a gente brinca aí com tocha olímpica e tudo mais, o candelabro não se apagava, eu calculo mais ou menos uns 300 e poucos anos, que não se apagava. No turno desse cara, ele deixa apagar. É um camarada notável, não é? Primeira Samuel 3, de 1 a 10 é que conta essa história. Algumas coisas que não podiam acontecer. A lâmpada não poderia apagar. Outro, raramente o Senhor falava, diz o texto. As visões não eram frequentes. Foi uma geração em que o povo não ouvia a voz de Deus, porque quem estava para ouvir a voz de Deus, que era o sacerdote, não ouvia. Eli, quando Deus fala com Samuel, é interessante, ele sabia que era o Senhor, mas não estava ouvindo o Senhor. Interessante isso. Quando Deus chama Samuel, o Eli fala, é Deus falando com você. Ele sabia, mas não estava ouvindo. Não estava ouvindo. Tem muita gente assim hoje, inclusive envolvida no ministério. Não ouve mais a Deus. Infelizmente, muitos cristãos já deixaram a lâmpada se apagar na sua vida também. Naquele tempo, quando uma criança nascia, o nome da criança normalmente era baseado na experiência que os pais estavam tendo no seu nascimento. Então, por exemplo, a Ana, Deus ouviu minha oração, o menino chama Samuel, Deus ouviu. Essa é a experiência. Eu sei que vocês devem estar pensando, que experiência ruim deve ter tido teu pai, né? Seu nome. Saiba que meu nome significa louvor, tá bom? Beleza? Então, tá bom. Mas olha o nome dos filhos de Eli. Um chamava Ofni. Ofni significa aquele que bate em alguém. Eu não sei se ele batia na mulher, a mulher batia nele. O outro chama-se Finéias, boca de serpente. Eu acho que tinha briga de marido e mulher, você não acha? Aquele que bate alguém, sua serpente. Não, Ofni e Finéias. Os filhos deles são chamados na Bíblia de homens malignos, filhos de Belial, homens malignos. Filho de Belial, assim, filho do Satanás. É isso. Como eles eram conhecidos pelo povão. E eles foram os caras responsáveis pela maior perda da história de Israel, a perda da Arca da Aliança.
A Arca da Aliança, quando se formou lá atrás, na época de Moisés e o tabernáculo e tudo mais, a arca era o lugar onde Deus falava com o povo. Aquela Arca da Aliança, você assistiu Indiana Jones, sabe o que eu estou falando? Tem os querubins ali em cima da arca, dentro da arca a tábua da lei, a vara de Arão que floresceu, uma porção do maná do deserto, ali dentro. Entre os querubins era onde Moisés ouvia a voz de Deus vindo para eles. Aquilo significava Deus presente no meio do povo. Ele tem uma invasão dos filisteus, esses homens resolvem ir para a guerra, sem direção de Deus para guerrear, e aí finalmente eles falam, não, vamos levar a arca, porque a arca é mágica, onde ela vai, ela derrota os inimigos, que nada, eles apanharam, foram derrotados, e a arca foi roubada e foi levada para os filisteus. Quando os líderes, queridos, perdem o coração abrasado perante o Senhor, a glória de Deus é levada embora. Então cada um de nós temos essa responsabilidade de ter a Arca da Aliança dentro da nossa casa, e cada um de nós temos a responsabilidade de que a Arca da Aliança esteja entre nós, nos nossos cultos e tudo mais. Isso tem a ver conosco. Se nós perdemos esse nosso coração apaixonado por Deus, figuradamente, essa arca foi roubada. Essa presença foi embora. Eli recebe um alerta de um profeta, dizendo para ele que ele estava com a vida errada, e que seus filhos não eram exemplares. Um outro alerta para Eli, ele devia ter se tocado. Um menino está ouvindo a voz de Deus e eu não estou. Como assim? Uma outra geração já está ouvindo a Deus e eu, que sou o cara aqui em posição, não estou ouvindo. Mas ele não se toca. Tem uma guerra e a nação é derrotada pelos filisteus. Os filhos dele, os dois lá, o boca de serpente e o batedor de pessoa, morreram. A arca foi roubada. Eli também morre, quando recebe a notícia. A nora dele dá luz a um filho, põe o nome no filho de Icabode, que significa a glória se foi, não há mais glória em Israel, e a mulher morre. Trágico assim. A nação está sem liderança, a nação está sem referência, mas tem um menino que ouve a Deus. Um tal de Samuel. E todo mundo começa a prestar atenção, o menino cresce. Um homem de Deus, uma referência pela nação. Há um momento em que os filisteus vão guerrear de novo. Samuel busca o Senhor, busca orientação de Deus, faz uma guerra sem experiência de guerra e vencem. Liberta outras cidades que estavam sendo oprimidas. E ele diz assim, uma frase célebre de Samuel, que é quando ele pega uma pedra e coloca o nome de Ebenezer. 1 Samuel 7,12, ele declara assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer significa pedra de ajuda. Libertaram outras cidades, tiveram paz debaixo da liderança desse rapaz. 1 Samuel 7, de 15 a 17, diz assim, Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. Cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar de honra ao Senhor. Só um detalhezinho, eu deixei esse texto para você, mais adiante, quando você estudar comigo sobre o templo em Jerusalém, você vai ver que uma coisa muito aceita pela igreja cristã, porque a gente às vezes lê a Bíblia sem questionar, de que Jerusalém é a cidade e tal, que o templo é Jerusalém, você vai ver que essa questão do templo de Jerusalém, ela é em desacordo com todo o restante da história anterior. Nas histórias anteriores, haviam muitos lugares de adoração a Deus, não havia essa centralidade em Jerusalém. Sempre foi assim. Nos tempos do rei, para manipularem o povo, é que criaram o templo em Jerusalém. Mas isso a gente estuda mais adiante. Samuel, ele envelheceu. E quando Samuel envelheceu, o povo percebeu, nós não temos líderes. Os filhos de Samuel não serviam para liderança. O que nós vamos fazer? Os filisteus continuavam invadindo. São mais fortes do que a gente, eles têm conhecimento do ferro, a gente não tem. Nós estamos tendo problema porque não temos mais o ministério dos levitas, não temos o povo andando na lei. Nós precisamos nos organizar, precisamos de um cara, nós precisamos de um herói. Nós tínhamos um herói que é Samuel, mas Samuel já está velho agora.
É interessante notar como o povo precisa de herói. Isso não é diferente aqui no Brasil. Nós brasileiros também somos uma geração assim. Parece que a gente gosta de herói. Fica todo mundo olhando para essa bagunça que está na política brasileira e esperando que surja um herói. Não existe herói. Bota um cara lá como herói, ele vai ser impeachmentado também. Ou você não conhece a história de Collor de Mello? Quem viveu esse tempo sabe do que eu estou falando. Era o salvador da pátria. A Globo fez até uma novela, Salvador da Pátria. Fiz isso. Todo mundo achava que ele era o cara. E ele se posava como tal, andando de jet ski. Imagina, a mulherada votou toda nele, na época. E sabe por quê? Falava, porque ele é bonitão. Vou votar nele porque é bonitão. Então, os homens hoje têm que votar tudo no Temer, porque nós vamos ter uma primeira-dama bonita. É isso que você vai fazer? Então, o povo precisava de um herói. E depois nós vimos a corrupção que foi. O próprio povo que votou é o povo que tirou. E a história se repete. E vai se repetir mais vezes. Até que a gente aprenda que o governo que existe hoje é só um reflexo nosso. Que nós é que precisamos mudar. Que a mudança venha de baixo para cima e não de cima para baixo. E o povo naquele tempo não percebeu isso. E queria um herói, queria um cara, o cara, e resolvem pedir um rei. Samuel se desgostou com isso, falou, como assim? Nós vamos ser agora uma nação como qualquer outra? Nós temos aqui, na verdade, fazer aquilo que Moisés ensinou, vamos amar um ao outro, vamos amar a Deus, vamos andar na lei, nós vamos conseguir, nós vamos superar esse momento da nossa nação pela unidade. Ele falou, não, a nossa unidade vem com um grande líder, um grande guerreiro conosco. E resolveram pedir um rei, até que Samuel consulta o Senhor e cede para que eles tenham um rei. Isso nós vamos estudar no domingo que vem, mas pulando esse momento, já indo para o final da vida de Samuel, quando eles então constituem um rei para eles, que era Saul. 1 Samuel 12, de 1 a 4, diz assim: Samuel disse a todo Israel, atendi tudo que vocês pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos. E os meus filhos estão aqui com vocês. Uma pausa. Eu acho interessante a maneira como Samuel termina a vida dele. Uma das grandes frases que eu já vi na minha vida, alguém dizendo, é o seguinte, é como terminamos é que conta. Tem muita gente que construiu muito a sua vida, mas vai chegando no final da sua vida, ele começa a chutar tudo e destrói tudo que construiu e não deixa herança. Samuel não foi assim. Samuel chega no final da vida dele e fala, vocês são testemunhas de como eu vivi no meio de vocês. Quem fala isso também é Paulo apóstolo. Paulo apóstolo reúne os anciãos da igreja de Éfeso e fala, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês, não peguei dinheiro de ninguém, não fui errado com ninguém, andei com as minhas próprias forças diante de vocês. Paulo assume isso também diante deles. Samuel faz isso. Eu acho lindo esse retrato do final da vida de Samuel, porque para mim é assim que eu quero terminar a minha vida, e que eu recomendo que você leia agora com esses olhos. Uma pausa aqui antes de continuar. Eu já perguntei aqui o que nós estamos deixando para os nossos filhos, mas agora eu te pergunto, o que é que nós vamos deixar na nossa vida? Tempos atrás eu ensinei aqui sobre epitáfio. Epitáfio é aquela frase que você deixa no seu túmulo, não é? Para dizer que te representa. Eu vou chamar agora de herança. Qual é a herança que você vai deixar da sua vida? Quando alguém se lembrar de você daqui a 50, daqui a 100 anos, qual vai ser a lembrança que vão ouvir dizer de você? Ou melhor, 10 anos depois de você morrer, quais serão as conversas quando alguém citar você? Muitos de nós hoje, Dia das Mães, é um dia triste, porque se lembra da mãe que já não está mais com vocês. Eu sou um deles. Saudades da minha mãezinha. Mas vocês já me ouviram falar dela. Ela continua viva, nesse sentido. Eu e meus irmãos, meu irmão e minha irmã, vamos deixar sempre a memória dela viva entre a gente, porque ela era assim. Ela era, não estamos inventando nada, ela era a serva de todas. Ela servia as pessoas, ela amava. Aquela mulher ensinou a gente a amar. Ela ensinou isso. Deixou um legado para nós. O que é que você vai deixar na tua vida? Samuel, ele chega no final da vida e ele fala para as pessoas o que ele vai deixar. Ele falou, eu deixei um exemplo de integridade para vocês. Vamos ler agora o texto? Tenho vivido
diante de vocês, desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido, que era o rei que já existia. Se alguma dessas coisas eu pratiquei, eu farei restituição. E responderam eles: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Em outras palavras, quando eu governei, eu fui corrupto. Quando eu governei sobre vocês, eu roubei alguma coisa de alguém, eu abusei de poder, eu tratei alguém mal, e ninguém falou, não, de maneira alguma você foi correto. 1 Samuel 12, de 21 a 24, quando ele está passando a peteca, ele diz assim: não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem pode livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, porque o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor, sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por nós. Este é o fim da vida de Samuel. Um cara que serviu a Deus desde a infância. Um cara que aprendeu com a mãe de que Deus era um Deus que respondia oração. Um cara que pegou uma nação num caos terrível e organizou a nação toda para se voltar e buscar o Senhor. É de gente séria assim, de gente de bem, que sirva o Senhor dessa maneira, que nós precisamos hoje. Diante de tanta corrupção que existe na nossa nação, qual é a resposta que eu ou você vamos dar para esse povo? Diante de tanta coisa corrupta e de tanta coisa fácil de se corromper, que exemplo eu e você vamos deixar para os nossos filhos até o fim da nossa vida e aos nossos amigos e quem conviver com a gente? Então, que esse seja um tempo nosso de firmar essa nossa aliança com Deus e dizer para Deus: Deus, conta comigo, conta comigo. Deus, aquilo que se o Senhor está querendo, gente honesta, eu quero me candidatar. Se o Senhor está querendo gente íntegra, eu quero me candidatar. Se o Senhor está querendo gente santa que busque o Senhor, eu quero me candidatar. E se o Senhor está querendo alguém que acredita no Senhor, e gente que para orar por esse povo, eu quero ser o primeiro a me colocar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos dar as mãos nesse momento. Esse é um momento em que a gente precisa chegar para Deus e fazer a nossa oração pessoal. Em dizer assim para Deus: Deus, eu vou me candidatar ao Senhor, a fazer a sua vontade. Eu quero ser uma pessoa usada pelo Senhor nesse tempo. Eu quero transmitir à próxima geração o seu caráter. Eu quero mostrar de que vale a pena servir o Senhor de todo o coração. E eu acho que esse é o momento que a gente precisa verbalizar isso diante de Deus. Eu não tenho como fazer essa oração no seu lugar. Então eu gostaria de convidar você nesse momento, fechar os seus olhos e falar com Deus aí agora. Fale com Deus.
gostaria que nós orássemos pela nossa família, pelas nossas vidas, e consagrássemos o nosso futuro a Deus nesse instante. Vamos pedir essa bênção sobre nós aqui. Nada melhor do que terminar esse culto com uma das nossas mães aqui, não é? Orando pela gente. A oração de Ana gerou Samuel. Eu ia orar por vocês, eu avistei uma das mães. Eu falei, ela vai orar pela gente. E junto com todas as mães, essas Anas que nós temos aqui, apesar do nome dela ser Magda, tá? Gerar também sobre nós um tempo novo, uma geração nova, um povo que ama a Deus e que serve a Deus. Amém? Vamos receber a bênção das mães nesse momento sobre nós, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ser mãe. E junto com todas essas mães queridas e amadas pelo Senhor que estão aqui nessa manhã, nós queremos dizer ao Senhor que o nosso compromisso é de clamar pelas nossas famílias, é de clamar pelos nossos filhos, Senhor, pelo nosso cônjuge, é de clamar, Senhor, pela nossa casa, pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade e pela nossa nação. Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado de muitas vezes sermos omissos, Senhor, nessa missão que é o clamor e a oração. Eu me coloco no lugar de todas as mulheres aqui, homens, nessa manhã. Pedimos perdão por não muitas vezes entregarmos ao Senhor o destino da nossa família, entregarmos, Senhor, a murmuração, a reclamação, e esquecermos, Senhor, de quem é o Senhor. Então, Senhor, aceite o nosso pedido de perdão. Amém, Senhor. Aceite o nosso coração quebrantado nessa manhã. E queremos ser, Senhor, como o profeta, Senhor Samuel, como Ana, uma mãe de fé. Queremos, Senhor, ajudar, Senhor, na tua obra, através do nosso coração comprometido ao Senhor. Sim, Senhor. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Amém. Amém, amém, amém.